Olá, eu sou o Rui Alves de Sousa e nunca tinha visto Zulu. I don't think so, Mr. Witt. The army doesn't like more than one disaster in a day. Looks bad in the newspapers and upset civilians at their breakfast. É um épico histórico de 1964, realizado por Cy Enfield, baseado num acontecimento verídico, a Batalha de Rorke's Drift, 1879, que opôs a Armada Britânica aos Zulus. É um filme que, se calhar, quem nos está a ouvir vai pensar isto não é bem um imperdoável, mas, como eu já disse antes nesta temporada, para mim, agora os imperdoáveis também têm filmes que eu já queria ter visto há muito tempo e que para mim são imperdoáveis, e eu, como fã do Michael Caine, já queria ter visto este filme há muito tempo, mas não é só ele que está no filme. Temos também o Jack Hawkins e o Stanley Baker, num épico que foi um grande sucesso de bilheteira quando saiu há 61 anos, e que é um dos filmes britânicos mais amados de todos os tempos. E quem também nunca tinha visto este filme, e a razão também por trazer este filme é por causa dele, é o Hugo Gomes, crítico de cinema, do Cinematograficamente Falando, e que também escreve noutros sítios, no livro Waze e na Metrópolis, e houve uma altura em que tinhas um podcast, mas isso também depois foi... Mas cá vai entrar um pouco nesta conversa, porque Okay. eu lembro do episódio nesse podcast em que tivemos Quer dizer, a razão é que estávamos todos indignados com um certo filme, mas por razões diferentes, que é o Dunkirk. E isto vai entrar um pouco com este filme também. Mas como estava a dizer, isto também é um imperdoável para ti, porque é muito difícil, foi muito difícil encontrar um filme que tu não tivesses visto dentro dos possíveis imperdoáveis meus, Eu não é? até posso revelar dois imperdoáveis, Sim. mas já tinhas visto que eram os Goonies e o Stand By Me. Pois. Ambos ótimos imperdoáveis. Pois é, ótimos imperdoáveis, mas os Goonies porque nunca tive a oportunidade de vê-lo inteiro. Conheço partes dos Goonies. E o Stand By Me não sei porquê, nunca me passou, nunca houve uma oportunidade para vê-lo realmente. Então eu sei que tivemos uma grande batalha para escolher um imperdoável que eu realmente não tivesse ainda visto. E o Zulu, pronto, e reforço o que estás a dizer, que o Zulu não é bem um imperdoável, mas... Sim, mas apesar disso, porque é que tinhas estado sem ver o filme até agora? Ou seja, porque a ideia que eu tinha e a minha razão para ter deixado este filme a marinar durante tanto tempo é que foi exatamente aquilo que depois acabou por ser, que é, aliás, isto vai ter spoiler, já a avisar, que é um épico histórico que cheira a mofo por todos os lados, de uma época e de uma década que eu acho muito engraçada, que é a década de 60, que tens tantos filmes inovadores e tantas correntes cinematográficas, e depois tens filmes que parece que já eram velhos mesmo para os anos 60, e este é um deles. Portanto, também foi isso que te fez afastar-te do filme até agora, ou o que é que foi? Eu acho que sim, para já porque acho que há uma grande razão, que é o filme é britânico, e na altura dos anos 70, um pouco mais dessa altura, já estava a aparecer a nova vaga inglesa, muito mais interessante que este tipo de épicos, e estes épicos era não só mofo, mas era um pouco pafleto, belicista e patriota. Eu gosto de dizer que este filme é o Jaimite inglês, porque o Jaimite, acho que é 10 anos antes do Brume de Canto, o Jaimite também é um pouco esta história, é quase no mesmo período que passa-se este filme, é no século XIX, sobre a luz do mapa cor-de-rosa. E é um filme também que exalta muito o nacionalismo. Aliás, a grande frase do Jaimite é, deixa-me ver se consigo citá-la de alguma forma coerente, que é: estão aqui 1500 negros, é muito negro. E depois o coronel responde: não, mas 270 portugueses é muito português também. Então eu acho que é um pouco este filme, porque eu acho que eram 1500, eram milhares de guerreiros zulus, e eram centenas ou até dezenas de tropas britânicas ali no Rorke's Drift, que era praticamente, o que parece no filme é quase um quartelzito. Sim. E o que é interessante no filme é que eles foram mesmo ao local, não é? A rodar, fazer a rodagem, também há partes em estúdio. Só dizer que, se estiverem a ouvir barulho de fundo, nós estamos aqui ao pé do 39 de Graus, o restaurante da Cinemateca, que tem ali umas pessoas que estão muito animadas. Mas sob os olhares do John Wayne, que é um grande bravo do cinema nacionalista e panfletário. Exatamente, os boinas verdes. Isso não é bem o imperdoável, mas um dia tenho que fazer um podcast sobre esse filme. Mas pronto, o filme tem perto de 2 horas e 20. Temos... o que é engraçado, se calhar, é perceber a nossa reação ao filme e tentar perceber porque é que ele é tão, ou foi tão aclamado. Eu acho que
pelo que vi hoje em dia já há opiniões um pouco afastadas, a tentarem questionar um pouco o filme, mas durante muitos anos era uma milestone, digamos assim, do cinema britânico. Porquê é que isso será? Porque por causa do espírito patriótico ou de facto as pessoas veem qualidades no filme? Eu vejo algumas qualidades no filme, mas não vejo a coisa espetacular que muita gente viu na época e anos mais tarde também. Eu posso dizer uma coisa, eu vejo algumas coisas bastante interessantes no filme, que é o início e o fim. Sim, exato. Mas a batalha, eu acho um spoiler, a batalha é qualquer coisa paródica. É paródica, mas já vamos aí. Sobre porque é que este filme é uma milestone do Império Britânico, assim dizendo. Primeiro porque é uma grande produção. Sim. Até foram buscar um realizador e argumentista americano, o Enfield. Cy Enfield não é britânico, é americano. E é um americano que fazia parte das Black, da lista negra, na altura do McCarthy. Do McCarthy, exatamente, do macartismo. E depois é outra questão, que estamos a falar dos anos 60, que é uma altura muito estranha até mesmo para os britânicos, porque havia muito aquele saudosismo ainda colonial. Ao mesmo tempo que a juventude se rebelava com os Beatles e etc. Exatamente, e tentar relembrar um pouco a vitória da Segunda Guerra Mundial, dos aliados, e também um bocadinho, e aí vai entrar, mas não quero falar do filme, não é o filme em si, mas do Dunkirk, porque o Dunkirk foi uma grande derrota no orgulho britânico, e eu acho que durante anos e anos eles tiveram essas cicatrizes e tentaram exaltar um pouco a sua história para tentar apagar um pouco essa grande ferida. Sim, mas eu concordo contigo, acho que o melhor do filme é mesmo o início e o fim. Acho que é interessante a quantidade de pequenas narrativas que o filme te aponta, ou seja, não só do Jack Hawkins, do Stanley Baker e do Michael Caine, mas também daquela mulher, a Ulla Jacobson, que às tantas desaparece sem deixar rastro. Que trabalhou com o Ingmar Bergman. Exatamente. Ela é, exatamente. Eu tenho aqui nos meus apontamentos, Ulla Jacobson. Exatamente. Eu penso não estar a dizer bem, mas... Sim, mas eu tinha visto isso também. Ela trabalhou num Sorriso da Noite de Verão. Exatamente. Se não estou em erro. E tens isso, mas depois tens vários soldados que vão tendo assim pequenos momentos de protagonismo. Há aquele que foi condenado por ter cometido um crime e que está... E o outro levava o dinheiro à mulher. Exatamente. Tem ali coisas que eu acho que conseguiram ir dando algum interesse para mim no filme. Mas vamos já falar da batalha, porque há uma grande expectativa em relação à batalha, não é? O próprio filme, a batalha acontece a 1 hora e pouco do início do filme. E tu sentes que o filme se está a preparar para isso, ou seja, há aquela espera que faz-me um pouco lembrar a história do deserto dos tártaros, porque eles também estão muito à espera e a história é só isso, estarem à espera. Mas quando a batalha acontece, o que me impressionou foi ser tão rasca. Há coisas ali que estão muito mal feitas, não é? Muito mal feitas. Até acho que o filme do Manuel Oliveira, aquele das guerras... O Nono, a Vanglória. Exatamente, é muito melhor que isto em termos de batalha, porque tu notas as facas nem espetam, tocam no peito Eles fazem grandes movimentos para trás, é tudo muito lento. Pá, não há... Até o sangue é muito vivo, é aquele sangue do vivo do Hammer, da Hammer Studios. Pá, e há ali coisas que só faltavam eles gritarem mataram-me, como o Alentejo Sem Lei, porque chega a ser ao ponto ridículo, porque promete uma coisa épica e o que dá é, não sei, para ser um teatro amador, de certa forma. E depois há aqui uma questão que é, não sei se tiveste a sensação, mas os guerreiros Zulu, à medida que a batalha ia-se progredindo, ficavam cada vez mais idiotas. Sim, também fiquei com essa ideia. Não, porque eles inicialmente eram tácticos e eu estava a olhar para aquilo e a pensar, para já eu encarei um filme muito como um western, quase. Isto é quase cowboys contra os índios. E eu pensar, bem, eles estão a dar uma certa, como é que eu ia dizer, respeito ao inimigo, que é uma coisa que eu gosto nos filmes de guerra, é dar o respeito ao inimigo, não sei, o inimigo uma coisa disforme, mas e de repente
anda tudo à lançada, à lança, e gritam Zulu, 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 parecem os Pokémon ali. Mas é um bocadinho parvo. O filme chega a ser, ou seja, o filme vai do 8 ao 80, que é respeitoso com aquela tribo, não, nação. Aquilo era a Zulu era uma nação. Era uma nação, até transformá-lo numa espécie de, sei lá, de uma coisa primitiva. Muito primitivo aquilo. Porque há coisas que até impressionam, por exemplo, há aquele momento em que os Zulus avançam e eles começam a disparar e os Zulus não respondem e eles dizem, mas porquê é que eles não estão a atacar? É porque eles estão a sacrificar uma ronda de Zulus para perceber quantas armas é que os britânicos têm. Para compreender o poder de fogo. Sim, que era e depois havia a tática dos cornos do búfalo. Que acho que há uma personagem que está dentro do quartel que percebe isso e é mais ou menos o nosso guia ao espectador do que é que está-se a passar. Sim. Realmente é uma espécie de tradutor, diz mais ou menos a natureza dos Zulus e está a narrar isso à medida da batalha. E ele fala muito dessa estratégia, da estratégia dos cornos do búfalo, que é cercar pelos lados laterais. É um quase, se temos estratégias, os portugueses sabem bem, porque nós até o quadrado nós gabamos, mas ninguém percebe como é que aquilo funciona. Mas pronto. Ou seja, deu assim uma ideia que os Zulus não eram, e não foram, se formos aos Wikipédias da vida ou aos artigos de história, eles não eram burros. Aliás, agora vou dizer um grande nome. Atenção, vou aqui ao apontamento. O líder dos Zulus, o Setchiayo Kampande, grave neste momento, ele teve formação britânica, ele teve formação de alta qualidade. Atenção. E então, pronto, e de repente, de um momento para o outro, eu acho que o ponto de ignição dessa estupidez, aconteceu com o momento da igreja, que foi transformada numa bancada de cirurgião, que é um belo momento, mas acaba por ser também um pouco lamechas, que é quando o nosso tenente, o Stanley Baker, interpretado pelo Stanley Baker, entra pela igreja e vê que a igreja foi improvisada como uma espécie de enfermaria, o altar foi transformado numa banca cirúrgica. E aquilo é um grande momento, realmente é um grande momento, mas depois transforma-se em lamechas porque há lá um soldado que está a morrer e diz aquelas frases, as últimas frases que chegam a ser parvas e pum, e cai. A mim faz-me um bocado de confusão a personagem do Jack Hawkins a ser ali o padre que aparece logo no início do filme e que percebe o que é que vai acontecer e vai tentar avisar as tropas sobre isso. Porque ele gradualmente também se vai tornando um boneco, tornando-se até um boneco trágico de levar a tragédia ao limite, fica ali a fazer uns grandes esgares no fim, a dizer, meu Deus, o que é que vocês vão fazer? E há uma personagem que eu tenho muita pena que se tenha perdido, como a da Ulla Jacobson. Há duas que eu acho que estão um bocadinho mais desenvolvidas, mas mesmo assim não conseguem ultrapassar o clichê, que é mesmo na parte em que o Michael Caine e o Stanley Baker têm aquelas disputas de poder e quem é que está acima de um do outro. Isso é interessante, mas também fica um bocado pela rama e tu percebes perfeitamente onde é que aquilo vai dar e que vai servir para fechar o filme, não é? E a fechar a narrativa. Mas isto tudo para dizer que hoje em dia, em 2025, tu procuras pelo filme e é a primeira cara que aparece é o Michael Caine, mas ele está longe de ser o protagonista. É uma das pessoas principais, mas não é o protagonista do filme. Até acho que o Stanley Baker tem um papel muito mais importante do que ele. É muito mais importante, aliás, o filme fecha com a face dele, exatamente, a olhar para o horizonte, spoilers alert. Não, tudo bem, está spoiler. Eles ganham, mas isso não é bem spoiler porque é história. Os britânicos ganham e os guerreiros Zulus, que ainda eram uma data deles, mostram respeito aos guerreiros, quase um respeito. Também é uma coisa muito tosca, mas pronto, respeito aos guerreiros. E a face do Baker é a última que nós vemos. Aliás, acompanhado com a narração do Richard Burton, que também é preciso dizer, começa ali a dizer todos os louvores que aquele agente teve, que é um 11, contei os 11, inclusive termina com a personagem do Stanley Baker, o tenente. Mas sim, o Michael Caine é vendido ainda hoje como uma grande estrela, porque é o ator mais conhecido que nós temos. Na altura não era bem conhecido, mas também, não sei, eu também vou-te lançar um pouco esse desafio. Até mesmo ver o Michael Caine e outra personagem que é do Nigel Green, que é o Sargento Moore, com aquela bigodaça e aquela posse mesmo britânica. Eu não sei se há um filme que eu acho que me estragou toda também a visão deste filme,
foi o sentido da vida dos Monty Python. Tu não se recordas do sketch do tigre? Sim. Que também é sobre essa batalha. Eu acho que não é essa batalha, mas a batalha anterior do... Eu vou dizer outra vez o nome da batalha, tenho aqui, Isaldluana, que foi a batalha que nós vemos no início deste filme. Epá, eu confesso que o sentido da vida, há sketches que eu já vi várias vezes, o Every Spare Me Sacred, um deles, mas o do tigre, pá, só vi na altura do filme e não me lembro de nada, mas vi que havia essa ligação. Eu adoro esse sketch. Agora só para os teus ouvintes perceberem, o sketch começa com uma guerra destas também de Zulu, não especifica qual é a batalha, mas entre Zulus e britânicos, eles todos caidinhos, mortos, blá blá blá, mas só que o enfermeiro é chamado para a tenda de um oficial porque ele foi mordido por um bicho. E o enfermeiro, quando chega lá, está lá o oficial todo despreocupado, acho que está ali um livro e tal. Então onde é que foi a mordida? Foi aqui. E aponta para a perna. E quando o enfermeiro vai lá, diz assim: oh meu Deus, você ficou sem perna. E ele: a sério? Como é que foi possível? Isto só pode ser, acho que é um mosquito ou um tigre. E toda a gente fica a questionar: um tigre? Em África? E eu acho que esse sketch estragou um pouco este filme, porque eu vejo aqueles uniformes, vejo o sotaque do Michael Caine, que está muito carregado aqui, com aquele ar muito British, aristocrata. E só para isso. Ao início tem uma voz muito smooth, ele até parece que vai ser uma personagem completamente diferente do registro dele, mas não, depois aos poucos o filme vai encaixando na persona Michael Caine. Ele vai sujando-se um pouco ao longo da batalha. Mas sabes que tenho de rever esse sketch porque de facto não me recordo dele, mas tigres em Monty Python eu lembro sempre do sketch do Inspector Tiger, que é um tipo que chega, é o John que diz: I'm Inspector Tiger, ele Tiger, where? Esconde-se atrás do sofá. Mas sabes que, falando ainda dos atores, eu comecei a ver o filme a achar que estava a ver o Stanley Baker e afinal estava a ver o Jack Hawkins. Porquê? Porque eu confundo sempre os dois. E de facto, de repente, ver os dois, eu confundo os nomes, estás a ver? Acho que... E depois ainda há outro ator, que eu não me lembro do nome, que é o tipo que aparece na Laranja Mecânica. Eles os três juntos, se eles cortassem o cabelo todos, juro que não, era muito difícil de os distinguir. Mas também é preciso ser um pouco justo com o filme e dizer que este tipo de espetáculos ganha muito no cinema. E ver em casa há um certo lado de espetacularidade dos cenários, pelo menos, que tu perdes, e se calhar acredito que se tivesse visto no cinema teria gostado um bocadinho mais por causa disso, ou não, se calhar sentir-me aborrecidíssimo na mesma. Não sei, acho o filme muito datado até para a sua época, apesar de eu ter saudades daquela epicidade toda, dos cenários, aqueles panoramas. CinemaScope, exatamente. Eu acho que sinto muito falta disso ainda hoje, quando olho para épicos. Eu sei que um pouco discordas um bocadinho, mas, por exemplo, olho para o Napoleão do Sir Ridley Scott e vejo que o épico morreu. Sim. Já nessa grandiosidade o épico morreu. Eu não desgostei do filme, mas também nunca na vida diria que é um grande filme, nem um grande épico. É uma experiência como as que o Ridley Scott tem feito ultimamente, que, enfim, pronto, olha... o Ridley Scott é daqueles realizadores que... um pouco no goto. Sim, claro. Do outro realizador que a gente depois vai falar um pouco, também acho que tem um pouco relacionado com este filme. Mas sim, essa coisa grandiosa neste filme, que já é um pouco datada, eu aposto que já era datado na altura, até mesmo para os meios britânicos, que se olharmos para os americanos faziam isto já com uma perna às costas e com muitos mais meios e com muito mais espetacularidade. Se não estou em erro, o Lawrence da Arábia é desta altura também. É 2 anos antes, pois é isso, e é uma produção de um britânico, do David Lean, com o dinheiro da Colômbia e na altura do Spiegel, se não estou em erro, do Sam Spiegel, e de facto é toda outra loiça. Sim, é muita loiça. E eu fiquei com a vontade, e esse cara o desafio-te para o futuro, ir-me ver a dita prequela. O Zulu Dawn, com o Peter O'Toole e com o Burt Lancaster. Deixa lá, se calhar que é do final dos anos 70, ou seja, é na entrada já dos anos 80 e 70. Mas, voltando a essa questão eu sinto falta, apesar deste filme ser aramofo, como tu dizes, ser datado, ser um bocadinho ridicularizado já... mal interpretado, a batalha é muito mal orquestrada, no meu ver. Eu sinto saudades deste tipo de filmes. E eu confesso que o início estava
até motivado a ver aquilo. Aliás, o filme começa com um travelling pela batalha que vai ser apresentada no Zulu Dawn, a batalha que eles perderam, que os britânicos perderam grandiosamente. Sim, de certa forma, foi um massacre aquilo. E o final, que há aquele travelling pela igreja / enfermaria, até dar à cara do Baker. Ou seja, o filme é quase uma sanduíche. Tem ali um pãozinho finozito, mesmo espetacular, de realização. Depois tem uma manteiga rasca lá pelo meio. Sim. Não, e vai-te propondo algumas coisas que poderiam ser interessantes, mas acho que são tão mal desenvolvidas que tu nem podes dizer que o filme é anti-guerra. Ou, por exemplo, tens um momento muito interessante perto do fim, quando o Michael Caine se vira para o Stanley Baker e diz é normal sentir isto pela primeira vez, sentir esta angústia, e é engraçado isso, mas lá está, fica por aí, ou seja, o filme parece estar a enunciar coisas para conseguir também cumprir, para ver se agrada a gregos e a troianos. Só como nada acaba por ser realmente entusiasmante ou ser realmente sublinhado no meio daquilo tudo, fica tudo pela rama. Mas tens isso, tens algum cinismo aqui e ali em relação à guerra, mas lá está, é tudo muito superficial. Muito superficial. E pronto, há um comentário, eu fui ver o Letterboxd, há um comentário que dizer este deve ser o filme preferido do Nigel Farage. Ou seja, há aqui uma exaltação mesmo patriótica. E eu agora, se me permites, posso saltar para o outro filme. Podes, sim, que estou curioso para saber qual é. Que é o Dunkirk. Eu tive num outro podcast, que é os Feios Porcos e Maus, que já está extinto. Okay. Mesmo de vez, não vai? Não, mesmo de vez, pronto. Tivemos, acho que foi um episódio sobre filmes bélicos, ou filmes patriotas, ou filmes políticos, uma coisa qualquer. E alguém tinha problemas com o Dunkirk. Eu tenho muitos problemas com o Dunkirk. Acho que a minha ira àquele filme foi lendária aqui mesmo. Mas uma coisa que eu não posso acusar o filme é de ser político. E, aliás, o Christopher Nolan recentemente deu uma entrevista a dizer que era contra, de certa forma, politizar os seus próprios filmes. Ou seja, o que ele faz não é pela política, mas ele faz, neste caso o Dunkirk, para reconstituir aquele evento. E por isso é que eu chamo aquele filme de história morta, porque não há uma interpretação, não há um valor que ele quer. Muito isento dos factos. O Zulu não é uma história morta. Tu percebes isso com a história disto, como o Jaimite, que, como eu referi, são filmes que têm um propósito de existir. E então estávamos a discutir por causa do Dunkirk, porque a pessoa em questão estava a dizer que o Dunkirk serviu para exaltar o orgulho britânico e deu origem a isto ao Brexit. E eu, não, espera, tu não viste o mesmo filme que eu, isto não tem nada de político. Aliás, outra coisa que o Zulu faz, eu espero que os teus ouvintes não me estejam a levar a mal quando eu dizer, o Zulu faz muito melhor que o Nolan no Dunkirk. Ok. Que é, como tu referiste, ele tenta dar personalidades a estes soldados, para que a morte deles não sejam em vão, que tu sentes a morte deles. Obviamente não fazes isso de uma forma... não senti nada por aqueles soldados, sinceramente. É uma forma falhada. O Nolan no Dunkirk, ele não consegue fazer isso. Aquilo parece tudo uma massa uniforme, os soldados não têm nome, não há nada. E por isso ele explode lá com um coroçado lá no mar, no caso do Nolan e o Dunkirk, e aquela gente morre toda e tu não sentes. E acho que é um grande problema, não só com o do Dunkirk, mas com alguns filmes de guerra. Sim. Ultimamente, é que tu não sentes essa... Eu exatamente senti isso com o Oeste Nada de Novo do Edvard Berger. Foi um filme, eu acho que na altura no Letterboxd pôs, que era um filme, era como se eu tivesse ido ao doutor, ele tivesse a dar um martelinho no joelho e eu não sentisse nada. Porque é um filme em que tudo está contado de uma forma extremamente artificial, desinteressada, muito bonita, mas sem vida. E não é só por causa dos planos de drone, que na altura se falou muito, é mesmo tudo, ou seja, há ali uma ponta interessante do filme que é a oposição entre quem está ali nas trincheiras a ser massacrado e todo o jogo diplomático de bastidores das pessoas que se vestem muito bem e que têm todos os recursos, etc. Mas lá está, é a única coisa que consegui achar interessante naquele filme. O Dunkirk, eu na altura não desgostei do filme, mas acho que cada vez mais acho que o melhor avaliador dos filmes
é o tempo passar e nós não nos lembrarmos ou lembrar-nos de alguma coisa. Eu não me lembro de nada do Dunkirk. Foi um filme que na altura achei que era exatamente igual a muitos épicos de guerra medianos que se via na televisão no início dos anos 2000. E pronto, sim, tinha sido exacerbado de uma forma que eu também não concordava. Mas sim, mas percebo o que tu estás a dizer. De facto, nisso o Zulu é bastante melhor. Lembro-me só do Kenneth Branagh no Dunkirk, ele entra, não é? Acho que me lembro Tom disso. Hardy é um Dos pilotos, que anda com a cara tapada, até houve aquela brincadeira. É o Bane, sim. Aliás, até posso dizer aqui uma hipocrisia nessa questão da política e o Nolan e a política. Se calhar neste termo, e eu acho que os melhores filmes do Nolan são os Batmans, porque são os filmes mais políticos que ele tem. Há um certo protofascismo que se pode depois ter leituras diferentes e interpretar, mas porque eu acho que é o único filme que ele tem que mostra uma vertente politizada. Mas sobre essa questão dos filmes de guerra tu tens... Acabou de passar por nós uma pessoa que eu gostaria de saber a opinião dela sobre o Zulu também. Deve ser o Luís Miguel Oliveira, depois vamos perguntar, mas continua. Temos de fazer um cameo aqui. Mas sobre essa questão do humanizar-se. Sim. Isto agora vou fazer um paralelismo, que uma vez eu fui convidado para falar sobre o Flea, que é a animação, Sim. que é sobre um refugiado. Na altura dizia-se a palavra refugiado, agora é migrante. Era um refugiado, mas é a história unicamente dele. E eu acho mais importante, num ponto de vista social, ter esses filmes de uma única história, do que ter histórias sobre refugiados, porque a audiência que o vê como uma massa uniforme, uma massa sem voz, uma massa sem personalidade, sem vidas. E é importante ter esse tipo de vidas. E eu acho que nos filmes de guerra é a mesma coisa. É importante tu teres empatia para um soldado. E uma coisa que fez muito bem, agora vou invocar um episódio teu dos Imperdoáveis, acho que foi o primeiro, do Resgate de Soldados on Ryan. Que uma coisa que o Spielberg fez bem foi dar personalidade àqueles soldados. Apesar que eu acho que a melhor cena do Resgate de Soldado Ryan é o momento... Não, é o momento que ninguém fala. É o momento em que eles decidem todos se vão matar aquele soldado alemão ou não, e o soldado alemão suplica a vida dele e diz que gosta de ir à América e começa... Sim. Essa cena, olha... Ficaste com pele. Olha, até que essa cena eu acho a cena mais crucial, porque mostra que as grandes guerras, para serem mostradas devidamente, não é só em grande escala, mas em pequena escala. É esta desumanização, ou esta luta contra essa desumanização que, para mim, os filmes de guerra ganham. Pontos. Nos filmes de guerra e já agora nos filmes de propaganda também ganham muito quando tu pessoalizas. Agora estava a pensar no Coração de Potemkin, porque isso é fantástico. É que o filme é uma proeza a todos os níveis, mas por também estar tão assente em personagens muito humanas e que tu te identificas tanto, aquilo acaba por funcionar ainda melhor. Eu continuo a pensar na cena de batalha deste filme porque de facto não consigo entender como é que tantos meios fazem uma coisa tão insossa, percebes? E como raio é que em 1964, e se calhar ainda hoje, há pessoas que olham para esta cena de guerra e acham que está muito bem conseguida. Porque eu sentia uma falta de entusiasmo latente por tudo, até os atores naquilo que estavam a fazer, a câmara, tudo, a montagem, é tudo de um conformismo e de uma padronização que eu não consigo explicar. Portanto, faz-me muita confusão pensar porque é que a cena de batalha é tão falada e tão expectativizada no filme. Eu sei que isto não é uma palavra, mas... Mas vamos fazer disso uma palavra. Sim. Mas eu gostava também de ter uma resposta para isso, porque eu, cada vez que eu vi aquela batalha, eu penso até nos Griffiths da vida, pá. O Intolerância, o Bird of the Nation, que é um filme agora proibido de falar, mas eu digo Bird of the Nation, pá, as batalhas são... E acho que aqui não é questão dos meios da modernização, porque este filme utilizou, que eu fui pesquisar para depois, este filme utilizou das melhores gruas na altura. Há aquela coisa que, agora vou mandar uma tocada, que o César Mourão diz que teve o melhor operador de drones em Portugal, que este filme também diz que teve o melhor operador de gruas, deve ser os drones da altura, a trabalhar neste filme. Ou seja, o filme tecnicamente tinha os meios todos. Agora, porque é que aquilo resultou não sei se foi a ambição de ter bastantes figurantes
e tendo bastante gente é difícil controlar. Isto não pode ser a Guerra e a Paz dos russos, a versão russa, que tem O Boncharuk, não é? exatamente, tem uma sequência também com uma grua fantástica. Aliás, 5-0, os soviéticos dão 5-0 aos britânicos nesse ponto. Acho que são da mesma altura, se não estou em erro. Sim, creio que é também dos anos 60, não sei, de 64. Por isso, eu acho que aqui foi uma questão mesmo de punho. Isso vai soar mal, um filme colonialista dizer punho, mas pronto, um punho de tentar coreografar toda aquela gente, porque é muita gente realmente, nota-se, e é uma coisa muito que me também deixou saudades, e outra vez buscando o Ridley Scott quando faz as batalhas do Napoleão utiliza muito CGI. Sim. Já ninguém contrata aquele. Se precisam de centenas de pessoas, já ninguém contrata centenas de figurantes, agora é tu CGI ou pior, AI. Exatamente. E ali não, ali contratou, porque não havia esses meios, mas contratou-se aquela gente e deu-se uma certa carnalidade à batalha, mas fracassa por causa da coreografia. Sabes que agora estás a falar disso e eu lembro-me de uma coisa que não tem nada a ver, mas o Grande Ditador do Chaplin, aquela cena inicial, não é inicial porque aquilo começa na Primeira Guerra Mundial, mas quando aparece o ditador pela primeira vez, há um plano que o apanha de costas para a multidão e vês a multidão a fazer a saudação. Eu vi o filme tantas vezes na vida e só quando o vi pela primeira vez no grande ecrã, uns anos na Gulbenkian, é que percebi que aquelas pessoas não são pessoas, são marionetas. Ele pôs umas marionetas a fazerem assim. Que é e lá está, isto pode ter duas interpretações, que é falta de meios ou uma mensagem. Eu quero acreditar que seja uma mensagem, mas acho muito curioso essa ideia. Mas é assim, às vezes a falta de meios também dá para a tua criatividade. Sim. O João Botei está sempre a dizer aquela frase que o Manuel Oliveira dizia, e já me disseram que não foi o Manuel Oliveira que dizia, mas foi o Griffith, que era, se não tens dinheiro para a carroça, filma à roda, mas filmar bem. E só que aqui, pronto, tinha tudo preparado e de repente aconteceu, foi uma dança. Aquilo é uma dança. Não, o pessoal que estiver a ouvir este episódio, espreitem a batalha do Zulu e vão ver como é que uma pessoa leva uma facada num ombro e cai. Sim. E aliás, a quantidade de pulseiras de relógios que os Zulus usavam, que é figurante. Não, até mesmo os tirinhos, aquilo não há uma agressividade que se pretendia. Ou seja, o filme fracassa mesmo no seu próprio atrativo, naquilo que prometia, o filme fracassa. Com propaganda, possivelmente o filme... Mas eu até gostava, eu preferia que o filme fosse mais vincadamente propaganda, se fosse mais interessante também como filme, mas como já não há mais soviéticos. Pois. Os soviéticos tinham filmes de propagandas, que ainda hoje está a falar já do Eisenstein, o Pudovkin era fabuloso em filmes de propaganda. E aliás, o Pudovkin era comparado com o Eisenstein era a multidões, filmava multidões, e o Pudovkin era a luta individual, que pronto, isto também vai um pouco ao encontro do que estou a falar da questão da batalha. Sim. Ou seja, não pode haver soviéticos, não pode haver os Riefenstein, que é os nazis, estás a ver? Isto já é um pouco a dizer que hoje, neste momento, os filmes de propaganda são cada vez mais fracos. Mas é verdade, porque o próprio cinema se calhar perdeu um pouco essa importância que tinha na vida geral e, portanto, também não há o investimento que havia nessa altura, não é? E é um pouco a banalização das imagens, se for a meu ver. Eu, por exemplo, vou-te buscar estes filmes de propaganda que agora falam nos Estados Unidos. Propaganda cristã, o Som da Liberdade e por aí. O Som da Liberdade e daqueles dos Angel Studios. Isso é do Angel Studios que agora está e o Angel Studios vai dominar o mercado. Mas falo aqueles também para o Trump. Não sei se eu desafio também a ver um filme chamado Trump Prophecy. Trump Prophecy, que é das coisas mais bizarras e mais parvas. Mas porquê? Porque aqui o importante era a mensagem trazida. E eu acho que a banalização de plataformas, de imagens, de meios, faz com que nós sejamos literais na imagem. O que o Eisenstein fazia com os seus filmes de propaganda era, ele fazia montagens, não é? Ele trazia a mensagem através das imagens, ou da montagem, ou dessa reconstituição toda,
onde aquilo não era se calhar tão literal, obviamente que era, os filmes são literais naquilo que quer dizer, mas a mensagem entranhava-te em ti e ficava, e tu associavas certas imagens a essa mensagem política. Por isso é que ele tinha, eu acho que é o filme de Outubro, que é Outubro ou a Greve, peço desculpa estar a fazer aqui um erro, em que tem um tumulto e depois há as forças contra-revolucionárias que vão contra a multidão e de repente ele intercala com uma matança do bovino, que aquilo, ninguém está a matar uma vaca no meio daquela multidão, não é? Mas é uma mensagem que ele está a trazer através da montagem. Hoje é impossível fazer isso porque há aquela questão que eu acho que o espectador já não sabe ler metáforas. Então vão buscar aquele termo que é o fail-safe, que era trazido nas novelas, quando as novelas queriam experimentar demasiado e a pessoa não vou perceber nada, então é tudo um sonho. Pois, exato. E então eu acho que o problema é que também está que nós não conseguimos mais ler metáforas. Por isso é que cada vez os filmes de propaganda são mais literais e gritantes. Mas achas então que já o Zulu sofre disso? Ou que nós próprios... Porque, por exemplo, se calhar há pessoas que vão dizer que há aqui uma grande, como também noutros filmes, podem dizer que há aqui uma grande reflexão sobre a guerra e sobre os valores do que é que vale uma guerra ou não vale. Será que há alguma coisa que também nos pode ter escapado? Agora estou mesmo a tentar ser advogado do diabo. Muito bem, ser advogado do diabo. E deixa-me só dizer que é na greve que há a vaca. A vaca é na greve. Pronto. Eu estava confundido. Pronto. Sabes que Multidões e Weissenstein é isso e eu tenho medo de errar porque isto sabes que para um cinef é imperdoável. Sim, é imperdoável se eu errar. Mas sobre essa questão, se alguma coisa está-nos a falhar, também é assim, vamos ser sinceros, também estamos a olhar para este filme com os olhos de 2025. Sim. E se calhar, e também é um pouco... A tua iniciativa deste podcast é que olhamos muitas vezes os filmes para 2025. O primeiro episódio do Resgate Soldado Ryan, lembro que o teu convidado disse isso, é um filme muito hetero... Sim, Xerax, pronto. Ou seja, também temos que perceber a altura que foi feito este filme. Claro. Hoje é impossível olhar para um Birth of the Nation e não perceber o que era na altura. Exato. Por isso... Se calhar alguma coisa está-nos a escapar, porque somos de dois fulanos de 2025 a falar sobre um filme dos anos 64 que já cheirava a mofo na altura, se aposto. Sim, exato. Mas também sabes que o Birth of a Nation, eu soube isso há pouco tempo, também foi um filme polémico praticamente da sua estreia. As pessoas acham que na altura o filme passou assim pelos pingos da chuva e ninguém disse nada, não, muito pelo contrário. Há uma cena do filme que eu gosto que lá está perto do final, a cena toda do incêndio que acontece, tens alguns planos muito interessantes e o filme acabar de facto no Stanley Baker tem uma boa força, mas é isso, não sei mais o que dizer sobre este filme, não sei se há alguma coisa que tu queres acrescentar, senão depois falamos só do Michael Caine. Não, vamos falar do Michael Caine, porque o Michael Caine disse numa das últimas entrevistas que ele desafiou-se a não piscar os olhos durante a carreira, mas aquilo piscou os olhos várias vezes, que eu estive a contar isso. Ele faz uma coisa muito engraçada para não tentar piscar os olhos, põe assim os olhos muito cerrados, que é para tu não conseguires perceber, mas é pronto, né, nos anos 60 ele, acho que mais até do que no Zulu, foi o Alfie e depois o Ipcress File que o tornaram numa estrela. Aliás, o Ipcress File até chega aos Estados Unidos depois do Alfie por causa do sucesso do Alfie. Eu gosto muito destes dois filmes, do Ipcress File principalmente, e do Funeral em Berlim, que é a primeira sequela do Ipcress File, também é muito interessante. Depois há o Get Carter, depois nos anos o The Italian Job também, obviamente, que é muito divertido. Posso só dar uma provocação? Eu gosto mais do remake, não sei porquê. Do Get Carter? Não, do Italian Job. Do Italian Job. Não é um mau filme, não é um mau filme, mas eu vi os dois muito colados na altura quando saiu o remake, na altura dos videoclubes. Saiu o remake nos videoclubes e eu vi na altura e aluguei os dois para fazer comparação e sinceramente gosto mais, não sei porquê, acho que é Charlize Theron que tem esse efeito em mim, porque o filme tem o Mark Wahlberg. Sim. E o Mark Wahlberg é para mim daqueles atores canastrões, mas fez algumas coisas boas, entrou no Boogie Nights e ele recusa, ele diz, não,
O que ele diz é que se ele estivesse perante Deus, ele ia pedir desculpas pelo Boogie Nights, por isso ele não merece o meu respeito pelo Boogie Nights. Não sabia dessa parte, só sei que às vezes os anúncios do YouTube põem-me o Marco Wahlberg a aparecer a dizer: ei, queres vir rezar comigo 5 minutos? A sério? Não, sim. O teu algoritmo está esquisito. Eu não sei porquê, É isso e o tipo da FNAC que tem um bigode assim muito encaracolado. Como este do 39 de graus. Sim. Que, por causa dos artigos em segunda mão, os recondicionados da FNAC. Este podcast não foi patrocinado pela FNAC. Não. Depois, nos anos 80, há o Dress to Kill, Anna e as suas irmãs. Uma comédia com o Steve Martin, que eu gosto muito, que é o Dirty Rotten Scoundrels. Esse filme é muito divertido. E o Death Trap, que é do Sidney Lumet, com o Christopher Reeve. Sim. Que é um filme também assim, muito perverso, muito interessante. Não te esqueças do Homem que Sonhava Ser Rei. O Homem Queria Ser Rei, tinha aqui rei também. do John Huston. Que é até interessante trazermos aqui porque lida de certa maneira com... Aliás, eu acho que li um dos textos que li sobre o Zulu, dizia que era um filme meio Kiplingiano. E por acaso faz sentido, porque eu lembrei muito do Homem que Queria Ser Rei enquanto estava... Que é um filme também muito problemático, digamos assim, porque há uma perspectiva... Hoje é muito problemático. Sim, exato, e acho que aquilo é uma adaptação quase literal da história e nota-se por causa daquilo que acontece, mas é um belíssimo filme, gosto muito dele e do Sean Connery. Há o Slough também, com o Laurence Olivier. Se calhar vais dizer que gostas mais do remake, que tem o Jude Law. Não, gosto desse. Aliás, o Jude Law entrou em 2 remakes de filmes do Michael Caine, que é o Alfie e esse tem o Kenneth Branagh também. Exatamente. Não, mas eu prefiro o original nesse caso. Efeito Kenneth Branagh. Não, eu estou a ser aqui preconceituoso, não tenho nada contra o Kenneth Branagh. Eu acho piada aquele filme dele, que é o Dead Again, que é tão estúpido, é um thriller que leva-se tão pouco a sério que acaba por ser mais engraçado do que seria suposto. E acho piada mesmo assim a 2 dos filmes dele da Agatha Christie, confesso. Estamos a falar do Branagh. Sim, estou a falar do Branagh, sim. Eu entendo essa coisa da Agatha Christie, mas só entendi no último, no Veneza. Eu acho que o Veneza tem ali uns toquezinhos que me fez tirar o chapéu. Os outros dois... Sim, não, eu sei que o Expresso do Oriente... Não. O Crime do Expresso do Oriente... O Crime do Expresso do Oriente para mim tem um grande problema. Comparativamente com o do Sidney Lumet, muitos vão dizer que o filme do Sidney Lumet não era assim tão bom. Mas o Sidney Lumet... nós estamos com o Poirot. Eu peço estar a dizer o nome dele mal. Poirot, pronto. Tu estás a falar do tipo no Neiro, versão Poirot, uma coisa assim. Que ele, quando está a interrogar os ditos suspeitos, todos, nós estamos com ele a ouvir. E nós estamos com eles praticamente a tirar notas. Na versão do Branagh, se te lembras, os interrogatórios passam assim, uma montagem rápida e pronto. Sim. Ou seja, o filme nem sequer está a dar o respeito ao próprio espectador. E eu sou muito fã do estilo Agatha Christie, aliás, o whodunit. Esse estilo de whodunit para mim é um guilty pleasure. Então se calhar viste o Death Trap? Death Trap, não. Que é o cartaz é um cubo de Rubik, que é o com o Michael Caine e o Christopher Reeve. Eu lembro do cartaz, é mas ainda não vi, imperdoável. Não é bem imperdoável, mas é um filme muito divertido. Mas agora só mudando, se conhece que é uma paródia, que é o Death by Murder. Murder by Death. Murder by Death. O Cadáver de Sobremesa, conheço muito bem esse com aquele ator que fazia de Columbo. O Peter Falk a fazer assim uma espécie de Humphrey Bogart de vão de escada. Exatamente, ele tem uma frase que é ele com uma mulher que está lá e diz: eu não confio em ninguém desde que havia uma amante foi comprar vinho lá fora e a partir daí os nazis chegaram a Paris. Não lembras dessa cena? Esse filme é tão bizarro, tem o Truman Capote também, e o Peter Sellers. É muito bizarro. O Peter Sellers é um detetive asiático. Exato. Isso hoje em dia não passava. Não passava mesmo, mas esse filme está no Filmino, é só para dizer. Esse filme é engraçado. E pronto, o Michael Caine tem muitos outros filmes, também tem filmes muito maus, obviamente, mas também tem nos bons, pelo menos na minha opinião, a Mona Lisa, do Neil Jordan, o Educating Rita, que também é um filme engraçado, o Gambit, que é com a Shirley MacLaine, e há um mais recente, que eu acho um piadão, mas se calhar tu vais-me dizer que não gostas, que é o Harry Brown, que é basicamente o velhote a passar-se.
Esse faz lembrar um filme que ele fez no início dos 2000 também, que é do mesmo... que era um velhote cujo filho acho que é pugilista e morre, e ele também tem umas relações ilícitas e ele tenta fazer vingança. E já agora também, já que falámos no homem, ele está muito bem com o Nolan, ele trabalha muito bem com o Nolan. Sim. Aliás, ele nem é preciso, às vezes basta ele só aparecer numa porta e sair para outra, que o Nolan dá aí... E gosto muito também de todas as pessoas que tentam imitar o Michael Caine, porque lá está, como ele tem um estilo tão característico e tão próprio, não é? Fica muito marcado no imaginário das Quiet pessoas. American, que é um grande filme. Olha, nunca vi, gosto muito do livro, nunca vi essa versão, porque há outra que é com o Eddie Murphy dos anos 50, gostava de ver ambas. E depois ele tentou fazer uma espécie de slot modernizado com a Demi Moore, que é o Flawless. Epá, ele trabalhou com o Steven Seagal on Deadly Ground. Verdade. E fez o Tubarão 4, não foi? O filme que ele diz que nunca viu, mas viu a casa. Eu adoro. Esse filme é daqueles clássicos de Hollywood, do canal de Hollywood. Pá. Eu sempre que eu vejo o filme, o tubarão rugir. Esse filme é Como é que é possível que o Tubarão tenha chegado ao quarto filme? É uma coisa que... Ele trabalhou com o Vin Diesel do Witch Hunter, que tem... O Vin Diesel, deixa-me fazer aqui a apologia do Vin Diesel. Há um filme do Sidney Lumet que é o Find Me Guilty, Mafioso Quanto Baste, em que o Vin Diesel está muito bem. Pronto, deixo esta. Sim, mas eu também acho que esteve muito bem. Eu acho que o fracasso desse filme é que levou o Vin Diesel a andar sempre nos Velozes Furiosas e nos ridículos da vida e nestas tangalhadas. Porquê? Porque ele confiou que os fãs do Vin Diesel, que na altura folga, iam ver o filme, e o filme foi um autêntico flop de bilheteira. E sabes que nos Estados Unidos muitas vezes para teres qualidade de Oscar é preciso teres uma bilheteira. Sim. Temos muitos filmes belíssimos que foram grandes fracassos de bilheteira que não conseguiram chegar aos Oscars porque não há essa... que os estúdios não acreditam. Shiner, exatamente. Então era o Shiner. Shiner, okay. Exatamente, que não tinha ainda metido aqui, mas vai levar com 2,5, que é aquela nota mais random. Pronto. Mas pronto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa também, entretanto já vamos com algum tempo de gravação. Não sei se alguém quer refazer o Zulu, mas havia uma série do Zulu, não havia? E houve um remake, acho eu, não houve? Não era bem um remake. Era um filme chamado Zulu com o Forest Whitaker. Sabes que é assim, o Forest Whitaker ganhou o Oscar no Último Rei da Escócia e pronto, teve a maldição do Oscar, começou a fazer filmes de série B. Mas há um filme sul-africano chamado Zulu. Agora, mas havia uma série muito popular que era o Zulu, nunca vi. Ok, também não. Mas se calhar o meu pai já tinha visto isso, pelo menos quando houve essa febre dos DVDs e começaram a meter séries em DVDs, que infelizmente acabou isso, agora é tudo... Mas era a nossa Netflix na altura, que era, comprávamos aquelas box sets de temporadas. Havia uma série que era o chamado Zulu, agora não sei se tem alguma coisa a ver com a guerra ou era uma cena mais... A tentar capitalizar à volta do filme. Ou era porque... Pronto, houve o fenómeno dos Deus devem estar loucos. Não sei se alguma vez viste o Deus está... Vi. O 1, o 2 e há um que não sei se é o 3 ou... que é na China. Exato, que aparece tipo um demónio. Epá, aquilo é muito estranho, é estranhíssimo este filme. Sabes que o primeiro filme do Deus devem estar loucos foi dos filmes da minha infância, que o meu pai via. Eu também vi... Há filmes que marcaram a minha infância que são Os Deuses Devem Estar Loucos, a série da Academia de Polícia... Epá, e tudo filmes que eu hoje em dia, e pronto, agora em homenagem, porque acho que há um destes atores que entrou no Ninja Americano 4 e eu não sei porquê, mas possivelmente um filme que eu vi tanta vez na minha infância foi o Ninja Americano 2. Não sei porquê que era o 2, mas... Pois eu tenho isso com o Academia de Polícia 4, a Patrulha do Cidadão, não sei porque é que via-se tantas vezes. Pois, mas era o 2, eu não sei se era o único, porque o meu pai tinha em VHS o 1, o 2, o 3 e o 4. Lembro que o 4 era na Academia de Ninjas, que a capa era assim uma tijolada vermelha com bué ninjas, assim, perfil quase em foto de alvo. Eu sei que eram muitos ninjas, mas o 2 não sei porque era o filme que eu via tantas vezes. Agora, pronto, eu revi o Ninja Americano há uns anos, o primeiro, quando saiu em DVD para o Correio da Manhã. Sim.
Saudades dessas coleções de jornais e fizeram muitas DVD-tecas. Eu olho para aquilo e digo assim, eu gostava realmente disto. Sim. Mas pronto. Também 1,95€, não foi assim? O gajo encheu aquilo, desculpa aí, os filmes eróticos de Cinema erótico. Sim. cinema erótico, qualidade, salão, cinema erótico. Abrir a Grande coleção de cinema erótico. Já agora perguntar, acho que já tenho mais ou menos a resposta à minha pergunta, mas o que é que tu achas desta ideia de imperdoáveis e se faz sentido nós falarmos em imperdoáveis no cinema, ou se até tu, tendo já visto tantos filmes e se calhar muitos deles há muito tempo, não gostavas de pensar, eu às vezes penso, tipo, há grandes filmes que eu gostava de ser agora a primeira vez que os estou a ver. Ou seja, se esta ideia para ti de imperdoável faz mesmo sentido ou é só uma brincadeira? Não, faz muito sentido e eu acho que cada vez faz mais sentido nas escolas de cinema. Eu tenho... Porque há muitos alunos que vão para uma escola de cinema e não viam um Bergman na vida, por exemplo. Eu acho que é importante também reconhecermos, termos a humildade que nós não vimos, como eu conheço, nunca vi os Goonies, agora há uma data de gente que vai ouvir do teu... Como é que este gajo nunca viu os Goonies? Eu também não percebo a cena toda à volta dos Goonies, mas enfim. Mas em relação aos filmes que eu gostava de ver pela primeira vez... Sim, voltares a ter essa... tenho tantos, mas eu recordo que quando eu vi em miúdo, pela primeira vez, isto é um clichê grande, o Padrinho, o primeiro Padrinho, eu disse logo, o cinema é a minha vida. Maldito seja Padrinho. Mas gostava de rever esse filme, gostava de rever Não, ver pela primeira vez. Com os olhos límpidos ainda. O Sunset Boulevard, obviamente, o Pesadelo em Elm Street, esses filmes. Gostava de ver a primeira vez, há um filme que eu gostava de ver a primeira vez porque é um filme que eu cito tanto, aliás, minha mulher que está comigo há 11 anos, foi a minha fase de engate, que é What's New Pussycat, que é uma daquelas, lembras-te que os britânicos tinham uma daquelas comédias de elenco? Sim. Que era, nesse filme tinha o Peter Sellers. Tem a música do Tom Jones também, é muito... Sim, o Peter O'Toole e o Woody Allen. Woody Allen, que foi a primeira escrita do Woody Allen para o cinema. E esse filme tinha, o Peter O'Toole era uma personagem que as mulheres ficavam todas babadas por ele. E então o Peter Sellers é um psicanalista e odeia o Peter O'Toole porque Peter Sellers não tem sorte nenhuma com mulheres, aliás já está casado com uma mulher que politicamente incorreto hoje em dia, que é obesa, pronto, e detesta a mulher, e o Peter O'Toole vai dizer que os grandes problemas da vida dele são com mulheres porque as mulheres não o largam. E o Peter O'Toole tinha sempre essa frase que é: todas as mulheres virem-se para mim e dizem que, não sei porquê, mas quando o sol embate na tua face num certo ângulo, tu pareces-me bonito. E essa frase foi a minha frase de engate durante muito tempo. E parece que serviu porque a minha mulher está comigo há 11 anos, por isso... Eu acho que é uma boa maneira de fecharmos. Hugo, olha, obrigado. Obrigado pelo convite. Estás convidado a voltar sempre que quiseres, quando te lembras de algo imperdoável teu e pronto, agora vamos cavalgar até Natal, não era? Como se chamava a terra do filme? Sim, Natal. Ver onde é que anda o Michael Caine e o Stanley Baker. A construir a ponte. A construir a ponte, exato. Porque eles supostamente estão a construir uma ponte. Isso também é uma coisa que, pronto, enfim, é mencionada e enfim. E curiosamente, não sei se o Michael Caine entrou num filme que é A Ponte Longe Demais, não é? Sim, que é daqueles épicos de guerra, com um elenco espetacular, que tiveste uns quantos Aliás, ou entrou aí ou foi na Batalha de Inglaterra, ele entrou num desses dois, ou se calhar entrou aí nos dois. Eu acho que foi nos dois. Pronto. E tem também o Desafio das Águias, que é um filme que eu lembro-me de apanhar sempre bocados na RTP e nunca ouvi todo, mas acho que ele supostamente faz de nazi, não é? Eu não sei se é imperdoável, não é? Não sei, ele estava loiro na altura, se cá podia fazer de nazi. Mas acho que faz de nazi, ou seja, não te consigo imaginar o Michael Caine a fazer de nazi, mas pronto. Mas com sotaque alemão. Eu gostava. Pois, é isso que eu não sei. Eu nunca vi esse filme também. Olha, já temos de ver. Já temos um.